Olá, amigos. Estamos reunidos para o Evangelho Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense e vou trazer para os senhores a leitura extraída do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Elogios. Dirigira-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminaram as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se, em voz alta, as bem-aventuranças que deviam caber a Maria, por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mais prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça, entre os discípulos sinceros, a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras, das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. E enlevados pela leitura do nosso querido Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, enlevados por este grande manancial de conhecimento e sabedoria, agradecemos a Jesus, a Deus, nosso Pai, este momento em que estamos reunidos para beber a fonte divina e inesgotável do Evangelho de Jesus. Paz e bem a todos. Boa noite a todos, vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta estreita, item 5. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada, para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a poucos é dado transpor
Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte, assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Agora para o comentário do nosso evangelho de hoje, esse trecho, retirado do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma profunda reflexão sobre a justiça divina e também o papel do esforço individual na caminhada espiritual. Ao comentarmos sobre a porta estreita, esse texto ele nos convida a uma análise cuidadosa das dificuldades enfrentadas, na busca pelo bem e também pela elevação moral. A porta larga da perdição, ela representa os caminhos mais fáceis, justamente os que são movidos pelas paixões e imperfeições humanas, que infelizmente ainda predominam no planeta Terra, no plano terreno, na verdade. Um mundo classificado pelos espíritos superiores como de expiações e provas. Já a porta estreita, meus irmãos, que a da salvação, ela exige esforço, renúncia e vigilância constante sobre si mesmo. E poucos estão dispostos a este trabalho interior, Daí justamente o sentido da frase de Jesus quando ele fala: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Entretanto, meus irmãos, esse texto, ele nos adverte que essa aparente seletividade divina não deve ser interpretada de forma absoluta ou fatalista, A bondade e a justiça de Deus não permitem que uma imensa maioria seja condenada sem chance de redenção. E é justamente, meus irmãos, nesse ponto que a doutrina da pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação e dos mundos habitados, ela amplia o entendimento, O espírito humano não está limitado a uma única vida, nem a um único planeta. Ele tem múltiplas oportunidades de aprendizado e também de progresso. Então, essa perspectiva, ela nos oferece coerência à justiça divina, Se o homem falha agora, poderá triunfar mais adiante, em outra existência. E as dificuldades são, portanto, instrumentos pedagógicos e nas punições. E não, aliás, Agora me embananei, No caso, eu quis dizer que a perspectiva, da reencarnação, ela oferece justamente uma coerência à justiça divina. Se o homem falha agora, poderá triunfar mais adiante em outra existência. E as dificuldades, com certeza, são instrumentos pedagógicos e não punições arbitrárias. Com essa visão, meus irmãos, a mensagem de Jesus, ela se revela ainda mais profunda e esperançosa. Não elitista, mas inclusiva e também progressiva. E também acessível a todos aqueles que mesmo que aos poucos escolham o caminho do bem. Então, meus irmãos, para encerrar o nosso comentário, percebo que essa leitura nos consola, nos esclarece e nos orienta, nos mostrando que, embora estreita a porta da salvação, ela está aberta a todos nós, desde que haja esforço sincero, fé e bastante perseverança. Prece e purificação das águas. Senhor Jesus, Mestre amado, nosso Pai de amor e luz, neste momento, ó Pai, de fé, eu entrego, Senhor Jesus, a Ti as águas do mundo inteiro, símbolo da Tua presença, Pai, e instrumento da Tua misericórdia. Peço, Senhor, que Teus mensageiros de luz
as envolvam com energia de proteção, paz e equilíbrio. Pai amado, que cada gota destas águas receba os fluidos necessários para nos fortalecer o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito contra toda negatividade, Pai, do medo ou das perturbações. Mestre amado, que ao tomarmos, sentimos, Senhor Jesus, nos envolvidos com a armadura de luz. Pai amado, guiado pela tua sabedoria e protegido, Senhor, com os teus anjos guardiões. Que elas afastem, Senhor, o mal e que nos traga paz. Agradeço, Senhor Jesus, pelo teu amparo. Que assim seja.